28, capítulo 11 em diante, diz: tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Aqui nós vemos algo sobrenatural acontecendo na vida de Jacó. Não foi ainda nesta vez, foi mais para frente um pouquinho, que ele teve o seu nome mudado. Mas aqui neste momento foi o primeiro grande encontro que Jacó teve com o Senhor. Algumas traduções da Bíblia, e se você pegar e estudar um pouquinho, vai ver que no original a palavra travesseiro, aqui a Bíblia diz que ele pôs a pedra como travesseiro, mas no texto original não significa literalmente que ele reclinou a cabeça sobre a pedra, e sim talvez que ele tivesse a posta como segurança. Ele colocou a pedra e reclinou-se nela para que a sua cabeça estivesse protegida. Então só quis falar isso rapidamente, porque às vezes a gente pensa que ele dormiu com a cabeça na pedra, e a gente sabe muito bem que ninguém conseguiria dormir tendo uma pedra como travesseiro, porque ia machucar um pouquinho. Então, biblicamente, a palavra traduzida foi travesseiro, mas o original talvez pudesse estar falando sobre a pedra como proteção. Amém? Então, aqui neste momento, nós vemos que logo depois de ele ter ficado com a primogenitura do seu irmão, logo depois de o seu irmão ter dito a algumas pessoas que estavam perto dele que queria matar Jacó, porque ele, junto de sua mãe, havia roubado a sua primogenitura. A sua mãe percebe, cai nos ouvidos dela isso, que o seu irmão queria matá-lo, então ela arma algo para que ele partisse de casa, que ele não ficasse ali até que a ira do seu irmão se apaziguasse dele. E neste momento ela fala para Isaac: olha, eu não queria que Jacó ficasse com essas estrangeiras, casasse com essas estrangeiras. Então o pai diz: não, então manda ele que busque uma esposa lá da casa do teu tio. 800 quilômetros era de viagem. Então Isaac abençoa Jacó, se despede dele e manda que ele fosse buscar a sua esposa lá da mesma terra onde a sua mãe havia sido trazida. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês já leram a respeito, mas com Isaac aconteceu da mesma forma. Abraão manda buscar Rebeca para Isaac lá das terras dele, porque não queria ele casar o seu filho com estrangeiros. E aqui nós temos Esaú, o irmão mais velho de Jacó, já casado com as mulheres daquela terra. Então Rebeca usa isso de desculpa para tirar seu filho de casa. E pensou ela: não posso eu ficar sem os meus filhos. A Bíblia fala sobre isso.
Se nós lermos o texto inteiro, nós vamos ver, não posso eu ficar sem os meus 2 filhos, então eu vou dizer para que Jacó saia por um tempo, e quando aqui a ira do seu irmão Esaú estiver apaziguada, eu vou lá e o busco. Mas ela não sabia que aquela seria a última vez que ela veria seu filho. A última vez. A Bíblia fala que Isaac preferia Esaú, o irmão mais velho. Ele dava preferência a Esaú, porque Esaú era um caçador, um exímio caçador, e Jacó era simplesmente um homem de tenda. Simplesmente era um rapaz que ficava dentro de casa. E talvez ajudava sua mãe, talvez ajudava seu pai nos afazeres domésticos, enquanto seu irmão ia e buscava provisão para dentro das suas casas. Então, Isaac preferia Esaú a Jacó. Em Gênesis 25, eu abri aqui porque para poder fazer a leitura aberta das 2 passagens, 25, 23 diz assim: E o Senhor lhe disse, 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Sabe, amados, que muitas vezes nas nossas vidas Deus fala algo para nós. Às vezes Deus envia alguém para falar, às vezes Deus mostra algo para nós em sonho, às vezes Deus fala conosco através de outras pessoas, ou simplesmente fala no nosso coração. Ou às vezes Ele fala numa voz tão doce e audível, a ponto de nós entendermos e escutarmos o que Ele deseja. Então aqui neste momento, Rebeca percebe os seus filhos lutando no seu ventre. Eu não vou fazer a leitura do capítulo todo para não ficar extenso. Ele percebe os seus filhos pulando e se agitando no seu ventre, e a Bíblia diz que ela consulta ao Senhor. E essa é a resposta que ela tem. Então Rebeca já sabia que Jacó governaria sobre Esaú. Desde o seu ventre, Deus já havia avisado que o mais novo governaria sobre o mais velho. O mais novo governaria, Jacó governaria sobre Esaú. A única pessoa que sabia disso era Rebeca. Quando nascem os filhos, a Bíblia diz que Jacó nasce com a mão grudada, agarrado ao calcanhar de Esaú. Quantos lembram disso? A palavra Jacó, ela tem 2 significados. O significado literal, o significado mais comum que todos nós conhecemos aqui, significa enganador. Até quando Jacó rouba a primogenitura, quando Jacó, recebe a bênção da primogenitura do seu pai, Esaú fala: não era o teu nome Jacó, por isso me roubou. Então ele faz um trocadilho usando o nome dele. Então, literalmente traduzido, Jacó significa enganador, mas dentro de um contexto, a palavra Jacó, na contração original dela, significa aquele que agarra. E se nós formos ler a Bíblia, no momento do nascimento dele, o seu pai fala: porque nasceu com a mão grudada no calcanhar do seu irmão, se chamará Jacó. Então o significado do nome dele, ele é Jacó porque era enganador, ou porque era aquele que agarra. E muitas vezes nós passamos uma vida achando que ele era chamado todos os dias de enganador, quando na verdade o pai o batizou por ele ser uma pessoa que vê as oportunidades e as agarra. E lembrando que todas as vezes, claro que talvez não inocentemente, todas as vezes que ele passa o irmão dele para trás, não foi nenhuma vez ideia dele. E sim quando ele estava obedecendo sua mãe Rebeca, a única pessoa que sabia que o filho mais novo governaria sobre o filho mais velho.
Quando ela ouve o seu pai dizendo que abençoaria Esaú, daria a bênção da primogenitura para ele, ele fala para o seu filho Esaú e diz: olha, Esaú, vai lá, pega uma caça, vem e faz um ensopado para mim. E depois que eu comer, eu vou te abençoar. E quando Esaú parte, ela corre, pega tudo que faz um ensopado delicioso, cobre Jacó com pelos e faz com que Jacó entregue a comida para o pai e diga que ele seria Esaú, para que ele fosse receber a bênção da primogenitura. Então, por isso que o irmão diz: olha, tu é um enganador, por isso tu me enganou, roubou minha primogenitura. Primogenitura essa que ele já havia vendido para o seu irmão por um prato de lentilhas anteriormente. Então, na verdade, Jacó não rouba nada, ele toma aquilo que ele havia trocado com o seu irmão, porque o seu irmão Esaú havia feito descaso da sua primogenitura, daquilo que Deus tinha para ele. A única coisa que Deus havia dado para ele, um direito de nascimento, era a sua primogenitura, e ele desmereceu, porque estava, segundo ele, morrendo de fome. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, ele não estava morrendo de fome. Ele tinha chegado de uma caçada com fome. Talvez naquele dia ele não tinha comido o dia inteiro, mas não estava morrendo. Ninguém morre por ficar um dia sem comer. Então, ele fez pouco caso da sua primogenitura. E se nós formos ver, conforme as histórias entre Esaú e Jacó, nós vemos que Esaú ele era um tanto quanto soberbo em relação ao seu irmão, porque ele era o preferido do seu pai, o primogênito e o caçador. E o seu irmão, por causa disso, por causa da primogenitura e por ele ser o preferido de seu pai, por causa disso ele era o queridinho da sua mãe, Jacó. E eu queria tocar num ponto essa noite com vocês a respeito do momento em que Rebeca arma tudo para que o filho dela, Jacó, recebesse a bênção da primogenitura e partisse de casa livre. Sabendo que Deus tinha uma promessa na vida dele. Sabendo que não importa o que acontecesse, Deus cumpriria a promessa na vida dele. Se você não lembra, Rebeca, quando foi escolhida para ser a esposa de Isaac, ela foi escolhida entre tantas. Por um dos servos de Abraão, ele manda: vai lá e traz para mim a filha do meu filho, a esposa de meu filho. E aquele homem ora a Deus e diz: Senhor, a mulher que fizer isso e aquilo, que servir a água para nós, que servir aos seus cavalos, que for uma mulher trabalhadora, respeitadora das leis de Deus, uma mulher que busca o Senhor, que todos os atributos de uma mulher de Deus ela tinha. E ela se enquadra. Porém, durante a sua maternidade, vendo talvez, a Bíblia não narra, mas nós podemos supor que algumas vezes Jacó havia sofrido durante a sua vida por causa do descaso do pai em relação ao seu irmão que era o preferido. Ela começa a mudar talvez seu coração e transformar a sua vida. E eu quero questionar a nós essa noite e nos colocar para pensar: temos nós promessas de Deus? Temos nós alguma promessa de Deus nas nossas vidas? Deus falou conosco alguma vez ou não falou? Por quantas vezes Deus tem falado conosco e quantas vezes nós levamos isso a sério? E quantas vezes nós tentamos, assim como Rebeca, dar uma ajudinha para Deus? Porque, queridos, Rebeca nada mais tentou fazer do que ajudar a Deus naquilo que ela havia prometido, que ele havia prometido para ela. Olha, o menor governará sobre o maior. E quando ela ouve que o pai abençoaria Esaú, ela entra talvez em parafuso e pensa: como assim? Se Deus prometeu que o menor seria maior, como ele vai abençoar o mais velho? Não pode
vou fazer alguma coisa aqui para que a bênção do pai venha sobre o mais novo. Porque essa mulher, neste momento, ela deixa de crer na promessa de Deus e passa a acreditar apenas na bênção do pai, do homem. Essa mulher, naquele momento, ela joga fora algo que o próprio Deus fala para ela e se baseia naquilo que um homem estaria para fazer. E quantas vezes nós não temos essa mesma atitude? Quantas vezes nós deixamos de lado aquilo que Deus havia falado para nós no nosso coração, ou por imposição de mãos de alguém, ou talvez por uma profecia que foi nos dada há algum tempo e nós deixamos de crer, ou como está demorando para acontecer, pastor, a gente acaba tentando ajudar a Deus. Indo atrás muitas vezes de homens que não têm mais nenhum relacionamento com o Senhor. Indo atrás, talvez, de pessoas que não têm mais relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ou nós acabamos nos tornando pessoas que correm de um lugar para o outro, atrás de homens que lançam, às vezes, erroneamente, profecias. Ou talvez nós nos tornamos pessoas em que, se a palavra do Senhor não esteja vinculada junto com eis que o Senhor te fala agora, para nós não serve mais. A maior profecia que já foi dada e que pode ser dada sobre as nossas vidas está aqui. Ela se chama Bíblia. Nada do que algo ou alguém disse para nós que esteja fora disso aqui, nós temos que levar em consideração. Nada. E aquela mulher, no intuito de, talvez, dar uma força, ajudar a Deus. Senhor, se Ele der a bênção para o mais velho, acabou, já era. Mal sabe ela. Mesmo depois de tudo o que ela fez o seu filho mais novo fazer, ainda assim, Deus o havia escolhido, porque o seu coração era um coração ensinável. E de Esaú não. E nós lemos as promessas que Deus fez aqui para Jacó. As mesmas promessas que o Senhor fez a Abraão. Sobre a multiplicação da sua semente, sobre ser pai de multidões. E nós vemos pessoas durante toda a Bíblia e orando, e nós não vemos, Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Não, Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus havia prometido. Porque para que Deus cumpra algo nessa terra, não depende apenas dos atributos que nós temos, e sim dos atributos que Ele gerará em nós. Esaú era um homem, e nós vamos ver na história, ele foi um grande guerreiro e teve as suas fazendas multiplicadas. Depois, alguns anos depois, 15 anos depois, mais de 15 anos depois, nós vamos ver em Gênesis ainda, os irmãos se encontram no caminho. E os dois muito prósperos, e Deus prospera Jacó e Deus prospera Esaú, mas a descendência não veio de Esaú. Porque o seu coração não estava pronto ou preparado, ele não era uma pessoa em que Deus confiava para criar uma geração. Ele não tinha um coração ensinável, tudo para ele era minimizado, tudo para ele era diminuído. Eu estou com fome, me troca a tua primogenitura, tá bom, só me dá esse prato de lentilha para cá. Ele era um homem que fazia talvez descaso para as coisas de Deus. Não levava a sério as coisas que o Senhor falava e fazia. Então, a partir deste momento nós vemos Deus falando com Jacó, e ele está neste vale, descansando no caminho. A Bíblia diz que ele havia caminhado 80 quilômetros já, uma viagem de 800 quilômetros.
Então ele havia partido há alguns dias da sua terra e ele acaba reclinando a sua cabeça sobre uma pedra. E ali ele tem um sonho e ele vê os céus abertos e ele vê uma escada. A tradução aqui na minha Bíblia fala escada, mas pode ser interpretado de uma forma melhor como escadaria. Aquelas escadarias de pedra, sabe, longas. Não uma escada essas de manutenção que a gente sobe, e sim uma escadaria. E lá no topo ele viu a Deus. E a Bíblia diz que Deus estava perto dele. No seu primeiro encontro, no primeiro encontro que ele tem com Deus, Deus fala com ele e Deus cumpre a promessa na vida dele. Aquela que ele havia prometido para Rebeca, lá enquanto ele estava em seu ventre, Deus renova a promessa na vida dele. Renova. E ele parte dali uma pessoa, não ainda completamente diferente, mas ali ele conhece ao Senhor. Foi a primeira grande experiência espiritual. Aleluia. E nós temos que ter um entendimento de quantas vezes no nosso processo Deus está falando conosco. Deus tem falado com a sua igreja todos os dias. Amém. Quanto tempo Deus demorou para cumprir a promessa? Olha, Deus levou mais de 400 anos para cumprir a promessa. Porque na verdade a promessa do Senhor se cumpriu lá no Egito. Quando eles se tornaram uma multidão lá no Egito. Quando eles entraram no Egito, você lembra disso na vida de José? Através da vida de José, filho de Jacó. Quando eles entram no Egito, era uma caravana de 70 pessoas. Eles entram 70 e sai um povo de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil homens contados para a guerra. Ou seja, acima de 20 anos de idade. Então Deus cumpre a promessa lá no Egito, a promessa que ele fez aqui no momento em que Jacó adormece e ele vê os céus e ele fala com o Senhor. E ele fala com o Senhor. O que nós temos feito com as coisas que Deus tem nos dado? Sabe, queridos, que às vezes eu me pego sendo uma pessoa que reclama. Às vezes as coisas não estão boas e de fato, algumas vezes não estão, realmente não estão. E se eu pedir para você levantar a mão e testemunhar, olha, quantos de nós teve problemas sérios esse mês? Quantos de nós teve 2 problemas sérios esse mês? 3, 4. Gente, as coisas não são fáceis, os dias são maus. Os dias são maus. Agora, isso não nos dá o direito de não entender o tempo que estamos vivendo, não nos dá o direito de não entender aquilo que Deus está tentando fazer. Nós precisamos sim falar com o Senhor, crer nas suas promessas, porque talvez levem alguns dias ainda para se cumprir, e diariamente nós buscarmos discernimento, sabedoria naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está falando. Porque aqui com Jacó, Deus fala para a sua mãe, depois Deus fala para ele aqui nessa viagem, e depois Deus fala com ele novamente, manda um anjo, e a Bíblia diz que Jacó é o único que luta com Deus e prevalece. Todas as oportunidades que Jacó teve de estar na presença de Deus, ele fez algo diferente para chamar a atenção de Deus. Todas as vezes que Deus fala com ele, Deus dirige a palavra a ele, ele leva a sério aquilo que Deus está falando e ele guarda no seu coração aquilo que Deus está falando. Quantas vezes nós saímos de um culto em que nós ouvimos uma palavra de ensino, uma palavra como essa, e ali na rua nós já estamos, acontece algo de errado e já estamos blasfemando. Esse cara estava fugindo do irmão que queria matar ele. Esse cara fugia de seu irmão que queria matá-lo. Às vezes nós estamos numa situação completamente adversa.
Mas Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Quando Deus fala no meu coração, e eu não vou me estender muito mais, logo que eu me converti, eu achei o ministério pastoral algo lindo. Eu falei, Deus, no primeiro dia que eu me converti, eu disse, eu quero isso para mim. Eu quero isso para a minha vida. E aí eu chego em casa, abro a palavra de Deus e digo, primeira Bíblia que eu comprei, fui a Porto Alegre, depois do meu primeiro culto, fui a Porto Alegre no outro dia, Luz de Vida, comprei uma Bíblia para mim, de zíper pequenininha, eu não sabia achar os livros, aí comprei aquelas com marcação, e aquela loteria gospel, né? Fala comigo. Aí abre a palavra, bota o dedo em cima assim, ninguém vê o que é. Quem já fez isso ou parecido com isso? E estava escrito assim, eis que a sombra do Onipotente te cobrirá e aquele que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também em Lucas, quando o anjo está falando para Maria que ela daria a luz a Jesus. E eu quero deixar claro, eu não acho que eu sou Jesus, tá? Não acho. Mas eu tomei para mim aquela promessa. Tomei para mim. E pensei assim, Deus confirmou então, agora é comigo. E comecei a correr atrás das minhas coisas, para se cumprir a promessa. E eu comecei a, ajudar a Deus. Ajudar a Deus a cumprir a promessa dele. E anos se passaram e nada acontecia. Nada acontecia. Eu só me frustrava. Pastor. Não, agora vai, estou fazendo curso de teologia, estou não sei o quê, é curso da igreja, vou, é seminário, estou lá, e, enfim, dediquei uma vida para isso. Dormia 2, 3 horas por noite, tendo que acordar cedo no outro dia, ir até 4, 5 da manhã lendo a Bíblia, me preparando, não, porque Deus prometeu, Deus promete, tem coisas que temos que fazer sim, mas nós não temos condições de adiantar o tempo dele. Amém? E para encurtar a história, quando eu falei, Deus, eu acho que é coisa da minha carne isso aí, sabe? Eu acho que até o Senhor nem quer que eu pastoreie ninguém, que eu seja pastor, o Senhor nem quer mais. Nunca quis, eu acho que é coisa minha. Eu vou cuidar da minha família, eu vou trabalhar, porque eu trabalhava, mas eu não era o mais importante para mim, e nós enfrentamos muitas dificuldades financeiras por isso. Muitas. Porque eu tinha para mim que Deus tinha me tirado de onde eu estava, tinha me dado uma família maravilhosa e salvado a minha vida. Então estava bom. Não precisava de mais nada. E nós enfrentávamos muita dificuldade. Aí eu pensei, quer saber? Acho que Deus não quer. Vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha família. Aí entrei para a faculdade, comecei a trabalhar com afinco na empresa onde eu estava. E pouco tempo depois aconteceu. E eu pensei assim, eu precisei dar as costas para a tua promessa para se cumprir, não é isso. Sabe o que eu precisei aprender? Que não depende de mim. Porque aqui eu não estava falando do reino dos céus. A Bíblia fala que o reino dos céus é conquistado com força, e só os fortes herdarão. Amém? Mas eu não estava falando do reino dos céus, de uma terra vindoura. Eu estava falando do ministério terreno aqui nessa terra. Então eu precisei entender que não dependia só de mim. Que dependia do tempo de Deus e não de quanto eu me esforçava para isso acontecer. E sim da graça e da misericórdia dele. E aí Deus trabalha no meu coração e faz a sua vontade. Exatamente o que Rebeca não entendeu. Dá para dizer que eu estava seguindo os mesmos caminhos de Rebeca. Os mesmos caminhos de Rebeca. Os mesmos caminhos dela. Insistindo, tentando ajudar e fazendo um monte de borrada por causa disso. Em vez de parar, escutar o Senhor
e entender o seu tempo, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo e Ele tem um ensinamento. E se nós não aprendermos o ensinamento, nós vamos repetir a série, a cadeira, enfim. Suponhamos que a gente esteja na escola e se eu rodo em matemática, no outro ano eu vou ter que ver tudo de novo, desde o início, porque eu rodei. Às vezes nós estamos sempre com o mesmo problema e nós não entendemos o porquê. Que esse problema não vai embora, pessoal. É porque toda vez que ele chega eu reprovo. Todas as vezes que eu chego diante desse problema, Deus me acha reprovado nele. Reprovado. E o que vai acontecer? Eu vou viver novamente o problema, para que eu possa ser aprovado. Porque a Bíblia diz, depois de provado e aprovado, nós seremos vitoriosos. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar contigo.